A mentalidade de crescimento é a forma que eu interajo com a minha vida, com a realidade, à medida que as coisas vão acontecendo nela. Então, no universo de negócios, essa mentalidade é fundamental para fazer as coisas ou darem certo ou não darem certo. E aí eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro do que é essa mentalidade de crescimento aplicado na realidade, ok? Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que tem uma pessoa, uma psicóloga, e ela nessa pandemia aí começou a ficar um pouco mais assustada com essa realidade de não poder atender tanto no presencial, e ela começou a se ver obrigada a levar o negócio dela para o online. Mas aí ela começa a pesquisar como que faz isso, como que nutre o online, como que traz um negócio, um serviço para divulgar ele na internet, no online, e aí ela começa a pesquisar e descobre que primeiro ela tem que criar uma rede social, na sequência ela precisa pensar e formatar alguns conteúdos e organizar isso dentro de um marketing para que as pessoas saibam do que ela fala, de qual que é o serviço que ela vende, enfim. Então tem alguns conhecimentos que são básicos, que são concretos, que são teóricos, que ela vai precisar começar a estudar, como marketing de conteúdo, como movimentar rede social, como que ela vai montar o perfil do cliente ideal dela, que no marketing digital é conhecido como persona ou avatar, e aí ela começa a formatar isso. E aí ela começa a se sentir mais pronta para colocar o negócio dela no digital, e ela fica super insegura, bloqueada, e começa a visitar um monte de pensamentos na cabeça dela, que será que isso vai dar certo, que é muito difícil, que ela não acha que não vai conseguir, o que as pessoas vão pensar, e se o que ela tá falando é uma bobeira, e se o que a visão que ela compartilhar tiver pessoas que não se identificam, enfim. Os pensamentos começam a surgir na mente dela e ela acaba se vendo um pouco bloqueada, freada pela vontade, pelo conhecimento que ela já tem, um pouquinho de rede social, do conteúdo que ela já domina, porque ela já trabalha com isso há um tempo, mas na hora de colocar, de se expor num contexto social, ela se sente travada e bloqueada. Entendeu? Isso é um exemplo de mentalidade limitante, de não crescimento, é o oposto, ok? Agora, na mentalidade de crescimento, a pessoa entende que ela vai precisar dos conteúdos básicos, técnicos, para colocar o negócio dela para funcionar no digital, e ela também sabe que existem pessoas que vão gostar, existem pessoas que não vão gostar, vão ter pessoas que vão aprovar que vai fazer sentido aquilo que ela está falando, já vai ter algumas pessoas que não vai demorar um tempo para ela construir uma audiência. O que é isso, audiência? Pessoas interessadas em ouvir o que você tem para falar. E depois que você libera uma quantidade de conteúdo e começa a construir uma audiência, é que depois você vai construir um relacionamento com essa audiência para ter condição de oferecer o seu produto, o seu serviço e ir criando uma conexão entre as pessoas. Aí tá, ela vai, posta lá, e aí os primeiros posts dela não tem um reflexo muito bom, não tem um resultado muito legal, e aí ela começa a pensar assim, uai gente, o que tá acontecendo? Eu vou impulsionar é fazer tráfego pago. É quando você paga para o Instagram colocar os seus anúncios em maior evidência para as pessoas que se identificarem ver. Então, peraí, deixa eu tentar aqui um anúncio nesse formato. Não, nesse formato tá tendo um resultado legal, mas eu quero um resultado melhor. Então eu vou testar isso. Ó, aumentou um pouquinho, melhorou, não melhorou. Então, o que isso significa? Que a pessoa com a mentalidade de crescimento, ela já sabe que não vai ser assim,
O negócio dela, principalmente se ela está começando agora, mesmo que ela já, nesse caso da psicóloga, ela já presta um serviço, ela já tem um trabalho, ela já está no consultório, mas ela ainda não domina muito o digital. Então ela vai lidar com algumas inseguranças, mas ela vai ter uma estrutura de enfrentamento dessas inseguranças muito maior. Ela vai entender que ela consegue ir melhorando o resultado dela aos poucos, que ela vai lidar com algumas dificuldades, que é natural porque ela está conhecendo esse universo, e ela vai gradativamente superando as dificuldades dela. Entendeu? Ela foca, a pessoa que tem a mentalidade de crescimento, o foco, a energia dela está mais voltada para o resultado que ela quer alcançar. A pessoa que não tem a mentalidade de crescimento, que tem uma mentalidade mais limitada, o foco dela tem uma tendência muito grande a ir para o obstáculo. Então a mente dela leva ela para tudo que pode dar errado ou que não pode fluir legal, e ela se prende naqueles obstáculos e começa a acreditar que aquilo não é para ela, que realmente existe um perfil de pessoas que dão certo nesse sentido, nesse universo digital, mas que no caso dela isso não funciona. Então ela começa, quando ela tem essa mentalidade limitada, ela começa a desanimar e se conformar com um formato fora da internet, fora das mídias sociais mesmo, porque ela entende que aquele negócio não é para ela, que tem pessoas que são que têm mais habilidades. Já então na mentalidade de crescimento, qualquer habilidade pode ser desenvolvida. O que eu não sei, eu posso aprender. O que eu ainda não domino, com treino, eu tenho condição de melhorar aquilo. Tem uma frase que tem muito a ver com isso e que eu particularmente gosto bastante, que ela fala assim: eu me torno bom naquilo que eu treino mais. Às vezes as pessoas com a mentalidade limitada, elas pensam que ou eu nasci com aquela habilidade ou não nasci com aquela habilidade. Mas a pessoa que tem a mentalidade de crescimento, ela sente, ela sabe que ela não tem aquela habilidade, mas à medida que ela se treinar naquela habilidade, ela pode desenvolver aquilo. Ela pode aprender, ela pode superar as dificuldades e os desafios. Mas para isso é muito importante você identificar o foco. A pessoa que tem a mentalidade de crescimento, ela consegue sustentar o foco no resultado e ela consegue sentir confiança que ela pode desenvolver isso. Entendeu? Eu lembro, aconteceu comigo há 10 anos atrás. Eu me formei em psicologia há 15 anos e durante 5 anos eu trabalhei numa clínica psiquiátrica, atendendo pacientes psiquiátricos, tanto no ambulatório quanto na internação. E aí, meu sonho era ter um consultório. O que eu fiz? Já tinha 5 anos, já tinha uma bagagem legal, já conhecia todas as patologias possíveis dentro e fora da crise. E aí eu sabia que tinha algumas colegas que tinham formado comigo que já estavam um tempo no consultório. Então eu fui visitar essas pessoas que eu considerava de referência bacana em consultório e fui lá entender daquela realidade como que funciona, porque eu tinha comigo a certeza de que se alguém conseguiu, eu também posso conseguir. À medida que eu vou me empenhando, me dedicando, me dispondo a aprender o que eu não sei, eu posso desenvolver aquela habilidade. E assim eu fiz, comecei o consultório, naturalmente, como a maioria das pessoas iniciantes, eu atendia por convênio, mas depois que minha agenda já estava lotada de convênio, eu pensei, existem pessoas que não atendem por convênio e ainda assim tem uma agenda lotada. Eu quero ser uma dessas pessoas que tem agenda lotada de atendimento particular, porque o meu trabalho é legal e acredito que tenha pessoas que tenha condição de pagar o que eu posso oferecer. E em 2 anos eu transferi a minha agenda total do convênio para o particular. Então, assim, isso é um exemplo de mentalidade de crescimento. Existe uma forma de crescer.
eu não sei ainda, mas eu posso aprender. E todos os obstáculos que forem surgindo na minha frente, eu vou buscar alguém ou que saiba, ou que tenha condição de me ensinar, de através ou do ensinamento ou do exemplo, me mostrar um caminho que faça sentido para mim. Entendeu? Se a minha mentalidade fosse limitada, eu ia pensar que consultório particular lotado não era para mim, que existiam algumas habilidades que eu sou desprovida, que na verdade a minha inteligência não chega nesse nível, a minha expertise na minha prática clínica não chega nesse nível para eu acreditar que muitas pessoas possam pagar pela minha hora, enfim. Isso tudo tá dentro da mentalidade limitada, ok? E nós aqui, daquela conexão, queremos te ajudar a construir uma mentalidade de crescimento. Se você tem um negócio e quer trazer ele para o digital, porque vamos combinar um negócio aqui. Daqui a pouco, qualquer empresa, qualquer negócio que não tiver no digital, esse negócio de indicação orgânica é muito difícil e demora muito tempo para acontecer. Então é fundamental na era que a gente está, ainda mais depois dessa pandemia que o digital teve um crescimento assim espantoso, que você traga o seu negócio para esse universo digital, seja uma loja física, seja um serviço ou seja um infoproduto. O que é isso, infoproduto? É quando você vende informação. O nosso perfil aqui, por exemplo, nós estamos construindo conteúdos porque lá daqui a um tempinho nós iremos te oferecer um produto, infoproduto, que te ajuda a desenvolver a sua mentalidade de crescimento e colocar o seu negócio, que com essa base que você já tem de conhecimento teórico, na prática se sentindo mais seguro, mais autoconfiante e aprendendo a lidar, principalmente, a gente vai ter uma condição de falar sobre isso de forma mais aprofundada lá na frente, lidando principalmente com os medos. E um dos principais que acaba gerando prejuízo nisso que a gente está falando hoje é o medo da crítica. A maioria das pessoas tem dificuldade de se expor com medo do que as outras pessoas vão pensar, vão julgar, vão avaliar e até vão criticar pesado o que você está fazendo. E na verdade isso naturalmente acontece, porque sempre que você expõe uma opinião, tem pessoas que concordam e tem pessoas que discordam. E você ter estrutura para lidar com essas diferenças, com as pessoas que concordam, com as pessoas que discordam de você e ficar bem, é fundamental para você conseguir se colocar no mercado, para você conseguir interagir e se expor nesse universo digital. Entendeu? Então eu te dei o exemplo da psicóloga, mas isso vale para qualquer profissional que venda um produto, um serviço. No caso de serviços médicos, fisioterapeutas, advogados, nutricionistas, enfim, vários prestadores de serviço. Gente, que tem assim um potencial incrível e muitas vezes, no caso dos profissionais da saúde, fica refém de convênio, sendo que tem toda a condição de estruturar seu negócio para que pessoas paguem o valor que vale o seu serviço. Isso, eu acredito que para qualquer pessoa que seja um prestador de serviço, assim como eu já vivenciei isso um dia, o sonho é ter um consultório lotado de pessoas que paguem o valor da sua hora, entendeu? Sem você precisar ficar refém de cooperativas ou de convênios que paga 20, 30% do que normalmente você conseguiria no seu consultório, ou na verdade, em alguns casos, um valor bem maior que isso. Você tem condição de alcançar com um bom marketing que você possa fazer do seu trabalho. Entendeu? Pessoas com uma mentalidade de crescimento são aquelas que correm risco, que ousam, que sabem que se existe um jeito, se alguém consegue aquilo, eu posso conseguir também, que ela ressignifica a forma dela interagir com a situação, observando o que ela realmente quer, deslocando o foco dela para o resultado, observando tudo que está dando errado e entender a forma de fazer aquilo dar certo e se empenhar para fazer o negócio dar certo. Cada
situação que dá errado vira um desafio para ela romper, porque ela tem certeza que ela pode chegar lá. Ela só precisa no caminho descobrir como que chega aí, recalculando rota e reestruturando o projeto dela quantas vezes for necessário para chegar no objetivo. Entendeu? E já a mentalidade limitada, ela acredita que isso é para poucos, que existe uma habilidade que é da natureza da pessoa e tem pessoas que são boas, tem pessoas que não são, que ela não tem capacidade para desenvolver aquilo, que ela nasceu com já com um nível de incompetência ou incapacidade importante, que se não começa arrasando é porque aquilo não é para ela. Então ela vai ter uma tendência a acentuar todos os obstáculos de forma muito importante e aquilo acaba minando a energia de ação e de vontade dela e ela, por fim, desiste, vai parando de fazer aquilo que teria tudo para dar certo se ela insistisse, se ela persistisse, se ela ressignificasse os erros, recalculasse rota, entendeu? Então, na mentalidade de crescimento, a pessoa foca no aprendizado e na mentalidade limitada, a pessoa foca na culpa, no erro, na incondição dela de ser assertiva e habilidosa, entendeu? Fez sentido? Eu gostaria muito que você tivesse condição de de avaliar como que está minha mentalidade hoje. Hoje, com tudo que eu tenho pensado atualmente, a minha mentalidade está mais de crescimento ou limitada? Compartilha comigo. E se dentro dessa mentalidade de crescimento você tiver alguma dúvida, manda para mim. Porque muitas coisas que você me disser vai me guiar dentro daquilo que você está precisando para trazer seu negócio para o digital. Tá bom? Se vocês puderem deixar seus comentários para mim, eu agradeço. Tchau, até breve.